meia do povo de Israel, que tantas vezes é citado e falado na palavra. Não somente nesse capítulo, mas lá na frente vai ser dito novamente. E aqui consta o caminho. Pode falar, Mayara, pode falar. Não, foi sem querer. Eu apertei aqui. Tá bom. Então, assim, este capítulo, ele fala a respeito do caminho onde eles estavam indo, né? E aí, essas 2,5 tribos do povo de Israel, antes de passar o Jordão, eles observaram a terra e simplesmente eles amaram aquela terra, né? E eles observaram o tanto de gado que eles tinham, as famílias deles, e pediram então para Moisés para ficarem do lado de cá do Jordão, em vez de passar para o outro lado. E aí levantou uma questão grande, né? Se eles iam ajudar os irmãos dele, ajudar todo Israel a vencerem do lado de lá as guerras e pelejarem, né, juntamente com todo mundo. E aí eles disseram que sim, que eles iriam passar. As famílias iam ficar ali com os gados e eles iriam passar para o outro lado para poder estar guerreando juntamente com o povo de Israel. No livro de Deuteronômio 33, versículo 21, fala assim, ó. 33, 21. É quando Moisés abençoa o povo. Ele fala, o povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Então, veja, para ele dizer isso, que pegou a melhor terra, a porção do líder, é que a terra devia ser muito atrativa, muito linda, né? Muito perfeita. Devia ser algo assim que encheu os olhos deles. Tanto que eles não quiseram nem olhar o que tinha, como era, né? Tipo, ir para o outro lado. Talvez, eu não sei, talvez temerosos também, né? Porque os espias já tinham ido ver a terra e tinham voltado, né, com explicações e como seria. Talvez eles temessem ali, a gente não sabe em detalhes o que se passou no coração deles para terem escolhido essa terra do lado de cá. Mas você vê Moisés, quando ele disse lá nas bênçãos dele, quando Moisés abençoou o povo no capítulo 33, lá para frente de Deuteronômio, ele vai dizer que ele fala lá, cita a respeito de Gade, que tomou para si a melhor parte da terra. E aqui a gente fala que as tribos de Ruben, de Gade e meia tribo de Manassés. E no versículo 15 de Juízes 5, também cita, quando Débora faz o cântico dela, ela também cita eles. E lá no versículo 15 fala assim, ó, os príncipes de Isacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens, desceram ao vale. Mas na tribo de Ruben houve grande indecisão, porque ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos. Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão, e porque Dan ficou junto aos navios, então ali, nesse cântico de Débora, ela vai citando os povos que ajudaram eles, os que ficaram indecisos, e ali a gente vê que aqui a tribo de Ruben é citada neste cântico dela, que eles ficaram indecisos. Ali ela fala, ó, meio que em poema, mas é dito que eles ficaram entre currais e os pastores. Então, quer dizer, eles deviam ter muitos gados, né? E o Senhor fala na palavra dele assim para a gente, não, tem um ditado, né, que diz: mostra-me os teus bens e ali estará o seu coração, né? Acho que tem uma palavra que fala isso. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? É uma palavra mesmo que fala a respeito disso. Então a gente não sabe onde estava o coração deles, onde está. E aqui nesse capítulo a gente pode ver muito bem o quê? Que nós devemos cumprir a nossa palavra. Quando nós damos uma palavra, quando nós falamos algo, nós precisamos cumprir isso que a gente se propõe a fazer. Quando, por exemplo, nós fechamos negócio com uma pessoa, a gente deve cumprir. Por quê? Porque isso pode causar... isso causa, né? Tem agravantes. Então, a gente pode
a gente pode nos dar muito bem em cumprir uma palavra. E também a gente pode se dar mal, mas já que a gente deu a nossa palavra, a gente precisa cumprir. Nós precisamos cumprir. É igual os votos. Quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós precisamos cumprir. Quando nós, por exemplo, ontem nós entramos numa campanha de jejum, que vai até dia 29 de junho. E nós precisamos, quando nós entramos numa campanha assim, cumprir toda ela. Eu achei muito interessante no dia de ontem que eu fui de Uber para a igreja e eu desci um pouco antes, desci no mercadinho que tem aqui chamado Oxo, e ali depois eu fui andando até a igreja. No caminho que eu andava até a igreja, o Senhor foi falando comigo algumas coisas. E nosso pastor, ele tem um costume de chamar a pessoa para abrir o culto em cima da hora, né? E ali me veio uma pergunta, que era assim: se você abrisse o culto hoje, o que você falaria, né? Uma pergunta me veio. E aí, eu fui pensando a respeito e falando, e ali o Senhor foi me dando várias palavras, a respeito de que a porção de cada dia é para cada dia. Que a unção que foi nos dada no dia de ontem não é a mesma unção do dia de hoje. Precisa ser renovado, né? Precisa ter algo fresco em nós, nas nossas vidas. E ali o Senhor foi me falando a respeito do maná. No maná, no deserto, o Senhor dava a provisão exatamente para cada dia, o povo tinha que colher. E aí, no dia de sexta-feira, o Senhor dava o dobro, que era para eles colherem para sexta e para o sábado. E esse maná que era recolhido para o sábado não estragava. Era o único maná que não estragava se eles guardassem um pouco a mais. E ali o Senhor foi me falando várias coisas. E durante o dia o Senhor tinha me dito várias coisas. Cheguei na igreja, uma bênção, o irmão Wanderson que abriu o culto, teve os louvores. Aí o pastor começou a trazer a palavra. Quando ele começou a trazer a palavra, eu estremeci. Porque todas as coisas que o Senhor tinha me dito no caminho ali para eu prestar atenção, para se fosse abrir o culto, o pastor foi falando exatamente tudo aquilo que o Senhor tinha me dito, só que em outras palavras, com outras citações de outros capítulos. O Senhor ali, ele me deu umas 5 referências, mais ou menos. E enquanto o pastor falava, eu ia fazendo as anotações na minha Bíblia do que ele estava falando, e eu tremendo ali na cadeira, falando: Senhor, como o Senhor é tremendo, tudo que o pastor está falando, o Senhor já tinha me dito, e com outras palavras, porque à tarde o Senhor tinha falado comigo a respeito de que nós somos como árvores, que muitas vezes demoram muitos anos para ficarem maduras e darem frutos, e que nós vamos esticando as nossas raízes, afincando nossas raízes na terra e amadurecendo. Aquela árvore, ela vai crescendo para baixo, depois ela cresce com força para cima. E o Senhor falava muito forte comigo a respeito disso, e ele falou exatamente a respeito disso. Depois tem gravado, se as irmãs quiserem, eu passo para as irmãs o link. Sempre fica gravado, né, os cultos. E eu ali achei extraordinário isso. E quando o Senhor me falou a respeito desse capítulo, o Senhor tem horas que ele fala muito forte a respeito de algumas coisas. E aqui ele firmou nessa palavra que nós devemos cumprir a nossa palavra. Quando nós damos uma palavra, quando nós nos propomos a fazer algo, nós precisamos cumprir isso. Nós precisamos cumprir os nossos votos. Na Bíblia, tem várias citações a respeito desses votos. E uma delas é um pai que ele fez o voto e ele disse que ele ia para a guerra. Quando ele voltasse, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele iria sacrificar ao Senhor. Um voto estranho, né, para ser dito. Agora, eu não anotei aqui essa passagem, mas essa passagem me vem à mente nesse momento. E aí, eu imagino que deveria ter alguém naquela casa, alguém na família dele, alguém ali que talvez encontrasse ele todas as vezes quando ele chegava e irritava ele. Eu imagino isso. Por que ele ia fazer um voto assim?
que a primeira pessoa ele ia sacrificar. Com certeza deveria ter alguém ali naquela casa que irritava ele, eu imagino. E ali ele fez esse voto. Só que neste dia exato da batalha que ele voltou, quem foi encontrar ele foi a filha, a única filha que ele tinha, que foi encontrar com ele. E ali ele então teve que cumprir o voto e sacrificar a filha dele. E ele contou para ela o voto e ela disse: "Não, pai, que o Senhor seja obediente ao Senhor, que assim seja feito". E ali ela antes pediu ao pai que ela saísse com as amigas para festejar, para passar aqueles dias. E tem um costume em Israel que fala a respeito disso, né? Que eles comemoram este dia lembrando dessa moça. E ali é interessante. Como pode a gente hoje, nos dias atuais, com a nossa mentalidade diferente, né, que nós temos, numa mentalidade completamente diferente deles, daquele povo, naquela época que eles viviam, pensar uma coisa dessa, né? Como uma pessoa poderia fazer um voto desse que iria cumprir, sacrificando uma pessoa, a hora que chegasse, voltasse da guerra, se o Senhor desse a guerra para a pessoa, desse aquela vitória daquela batalha. E ele voltou, e quem foi encontrar ele não era a pessoa que irritava ele, era a pessoa mais amada, a filha amada, a única filha que ele tinha. E então ele teve que sacrificar aquela filha ao Senhor. O Senhor tem horas que ele vai falando com a gente de maneiras diferentes, eu não sei como funciona com as irmãs. Mas tem muitas vezes que o Senhor ele chama-nos atenção para algo e comigo acontece assim. E você não consegue, por mais que você, com conhecimento ou com algumas coisas, você tenta sair fora do foco, tenta sair fora da situação, e ele vem e ele coloca a palavra na sua boca. Ele vem e coloca, ele fala assim: é assim que é para falar. É desse jeito aqui, é por essa linha de pensamento que nós devemos ir e pensar. E essas 2,5 tribos do povo de Israel, eles por várias vezes eles são citados na palavra. E este cântico de Débora, em especial, quando ela cita eles lá e fala a respeito de que a tribo de Gade, ela. Não, a tribo de Ruben, ela ficou indecisa a respeito no meio entre seus gados. Então percebe que muitas vezes nós, quando nós estamos apegados a algumas coisas, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Muitas vezes, quando nós estamos apegados a algo, nós precisamos prestar bastante atenção se esse algo agrada ao Senhor, se as nossas decisões têm agradado ao Senhor, se quando nós damos uma palavra a alguma pessoa, se isso é da vontade do Senhor. A irmã Maiara citou algo que me chamou bastante atenção e não saiu da minha mente desde segunda-feira, que é desde um sapato. Quando nós vamos comprar um sapato, nós precisamos orar e perguntar ao Senhor: é da tua vontade, Senhor, que eu faça isso? É da tua vontade, Senhor, que eu compre esse sapato? Porque esse sapato pode te dar calo. Esse sapato pode machucar o seu pé. E ali, quando nós devemos pedir ao Senhor, orar ao Senhor, entregar a nossa vida, o nosso dia, como nós fazemos, e perguntar ao Senhor: Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? Porque muitas vezes nós entramos em guerras que não são para nós entrarmos. Aquelas 2,5 tribos, elas estavam comprometidas, elas estavam linkadas. Como aqui nós temos o link que é colocado desse grupo para a gente entrar nessa sala, eles lá estavam linkados, era algo assim que estava marcado neles, que eles tinham que entrar nas guerras do povo deles, dos irmãos deles, eles tinham que comparecer ali, e eles escolheram aquela parte da terra para morar, para habitar, para que as famílias deles estivessem seguras ali. Ali eles já estavam vendo, ali eles estavam observando a tranquilidade do lugar, talvez. E lá na frente, quando Moisés diz que a tribo de Gade escolheu a melhor parte,
É como se eles escolheram assim, como dízimo, né, das terras. Eles escolheram a melhor parte. E nós precisamos praticar a palavra como? Orar ao Senhor e entregar ao Senhor todas as coisas. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade? Antes de nós sairmos fazendo as coisas da nossa cabeça, meio que das nossas maluquices que dá na nossa cabeça, nós precisamos orar ao Senhor e pedir, perguntar a Ele, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu preciso fazer isso? O Senhor está comigo nessa batalha? Perceba que Davi, antes dele entrar na guerra, antes dele entrar numa batalha, ele orava ao Senhor. E ele fazia essa oração. Ele dizia, Senhor, nós devemos entrar nessa batalha? E por várias vezes o povo do Senhor, várias e várias vezes, entraram em batalhas que não era para eles terem entrado, sem orar, sem pedir ao Senhor, sem perguntar ao Senhor se aquilo deveria ser feito ou não, e eles se deram mal nas vezes que eles não perguntaram. E o Senhor, Ele nos dá a palavra hoje, e a palavra de hoje é nova, serve para hoje. Muitas vezes, muito do que foi dito ontem não serve para hoje. Nós precisamos, sim, estar 70% no presente, 20% no futuro e 10% no passado. Porque dizem que nós conhecemos a história para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. E tudo que deu certo no antes, nós venhamos praticar no hoje e no futuro. Nós precisamos preparar o nosso futuro. Por que fala 20% no futuro? Porque nós precisamos fazer coisas hoje que nos favoreçam amanhã. Nós precisamos estar atentos a investimentos hoje que podem nos abençoar no dia de amanhã. Nós temos aqui muitos homens e mulheres de negócios e nós precisamos estar atentos a isso. O que hoje vai te favorecer amanhã? O que hoje você e eu, temos batido como na ponta de uma faca? Tá te ferindo, tá te machucando, você tá percebendo que aquilo não é para fazer e você vai lá e faz novamente. Quais pecados, de repente, quais práticas nós temos praticado e feito hoje que não é para a gente fazer? Como nós devemos cumprir a palavra de uma maneira eficaz? Como nós podemos cumprir a palavra que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor nos ensinou nesse mês, no mês passado, no mês retrasado. Nós estamos no meio do ano. Quantas coisas nós já fizemos? É hora de repente, parar e fazer um balanço. O que nós conseguimos, o que nós conquistamos e o que nós não conquistamos. Por que nós não conquistamos? Existem perguntas simples que nós muitas vezes não nos fazemos, não fazemos. Existem perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos todos os dias. De repente, um resumo de 3 meses, um resumo de 6 meses, uma avaliação do que nós fizemos, do que deu certo, do que não deu certo. É hora de parar e fazer um balanço. Nós temos entregado nosso dia ao Senhor? Nós temos entregado nossas decisões nas mãos do Senhor? Nós temos parado e falado assim, Senhor, está certo tudo o que nós temos feito? E corrigir a rota, corrigir o prumo. Nós precisamos executar o que o Senhor tem nos dito. E cada vez que a gente venha fazer um voto, a gente venha prometer algo para o Senhor, que nós venhamos cumprir. Quando nós prometermos algo para alguém também, nós precisamos cumprir. Tem algum dos irmãos que quer abrir o microfone, falar algo, completar alguma coisa?
Amém. Então, que nós venhamos, no dia de hoje, atentar para isso, para as coisas que o Senhor nos chamou a atenção aqui. Essas 2,5 tribos que ficaram antes do Jordão, que nós venhamos prestar atenção nisso. Quando a gente citou lá o livro que foi citado em Deuteronômio, né, 33, 21, quando Moisés disse a respeito de que Gade tinha pego a melhor parte, e no livro de Juízes 5, 15, quando Débora fala que a tribo de Ruben ficou em meio a assovios, no meio dos gados deles. Que a gente vinha prestar atenção nisso. Que nós precisamos cumprir a nossa palavra, tanto às pessoas como ao Senhor. E cumprir os nossos votos. Que nós venhamos ser fiéis quando a gente vota alguma coisa ao Senhor, que a gente possa ser fiel. E que a gente preste atenção no que a gente vota. Que a gente não venha votar algo que seja inconveniente, que não seja correto. Como aquele pai que votou, ele fez um voto ao Senhor, falando que quando ele voltasse da batalha, ele ia sacrificar a primeira pessoa que saísse ao encontro dele na casa. Com certeza, sempre uma mesma pessoa encontrava com ele. E justo no dia que ele voltou da batalha, que o Senhor deu a vitória para ele na batalha, quem foi encontrar com ele foi a filha amada, a única filha amada. Ele chorou ali copiosamente por aquilo, ele se amargurou a alma dele, se entristeceu pela filha ter saído naquele dia. Então, que a gente possa prestar atenção nisso. Vamos orar para encerrar, então? Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é um Deus bom, um Deus zeloso, um Deus que nos ensina de uma maneira, assim, muito forte. O Senhor coloca palavras na nossa boca, o Senhor é aquele que nos impulsiona a como fazer e o que fazer. Senhor, que o Senhor tem repetido essa palavra, que até um sapato, se nós formos comprar um sapato, nós precisamos orar e pedir ao Senhor. Senhor, eu devo comprar esse sapato? Porque ele pode nos dar calo, como a irmã Maiara citou na segunda-feira. Ah, Senhor, que nós venhamos prestar atenção nas coisas que o Senhor nos ensina. O Senhor diz para nós fazermos perguntas simples. O Senhor diz de maneira simples, muitas vezes na tua palavra. Que nós precisamos prestar bastante atenção ao que nós dedicamos ao Senhor, ao que nós colocamos, onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração, ali o Senhor coloca, ali está o nosso tesouro, e onde nós temos colocado o nosso coração, que nós venhamos estar atentos a isso, aonde nós colocamos o nosso coração, que nós venhamos prestar atenção nas coisas que nós pensamos, no que nós pensamos, no que nós colocamos a nossa mente e coração, que nós venhamos dedicar ao Senhor todas as coisas, que nós precisamos colocar ao Senhor nas nossas orações, nas nossas petições, que nós venhamos estar abertos ao novo de Deus, a tudo que o Senhor quer nos ensinar, que nós venhamos estar prontos a ouvir o que o Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração à tua voz, Deus, e que nós não venhamos fazer isso, que nós venhamos estar com o coração amolecido à tua voz, prontos a ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que nós venhamos estar prontos a obedecer os teus ensinamentos. Muitas vezes o Senhor nos dá palavras que são duras, que são fortes, que são fixas, que ficam fixas. Que nós venhamos, Senhor, que o nosso coração venha estar pronto a te ouvir e a obedecer o que o Senhor nos diz.
Que neste dia, que nesta manhã, o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha visitar-nos, Senhor, que nós venhamos entender que nós somos, Senhor, seres espirituais. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Que nós venhamos honrar ao Senhor com o nosso corpo, que nós venhamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Senhor. Que nós venhamos, Senhor, cumprir todas as coisas que nós falamos, que nós possamos cumprir com a nossa palavra, com os nossos irmãos, que nós possamos cumprir a nossa palavra nos nossos negócios, com as palavras que nós, quando nós entramos numa aliança com alguém, que nós venhamos cumprir este propósito, esta palavra, os votos quando são feitos num casamento, que nós venhamos cumprir com os nossos votos, e que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Oramos por cura, Senhor. Oramos pela vida da irmã Fábia, da irmã Celina, do Anderson, da Brenda, da Leonina, da irmã Bruna. Que o Senhor possa entrar com cura na vida dos irmãos que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós sabemos como é ruim nós estarmos com dores físicas. Como é ruim, Pai, quando nós estamos com dores, que o Senhor possa trazer cura a todas essas pessoas, a todas as famílias aqui representadas, Pai, nessa sala, que o Senhor visite com cura, com salvação, com redenção, em nome de Jesus. Vem, Pai, cura no corpo, na alma, no espírito. Senhor, que o Senhor possa trazer de volta tudo aquilo que foi tomado, que o Senhor me mostra que o Senhor tem situações que o Senhor quer trazer a redenção, o Senhor quer trazer novamente. Eu não sei se causas na justiça, eu não sei o que foi tomado do teu povo, Pai. Eu não sei o que é, mas o Senhor mostra que claramente isso. É raro o Senhor fazer isso com a minha pessoa, mas o Senhor mostra isso, que o Senhor tem coisas que Ele quer trazer de volta. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque quando o Senhor mostra em oração, o Senhor cumpre a tua palavra. Eu não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso, porque quando o Senhor mostra, o Senhor cumpre. E nós te agradecemos desde já, Senhor, o cumprimento da tua palavra, o cumprimento, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trazido a nós. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada pela restituição que o Senhor há de trazer nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada pela restituição que o Senhor trará no lar, Senhor, dos nossos irmãos. Eu não sei qual é a pessoa, mas o Senhor traz e mostra isso, que o Senhor há de trazer restituição. E nós te louvamos por isso, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. É com temor e muito tremor que nós estamos unidos aqui. Que nesse dia, o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca sejam para te agradar. Que nós não venhamos ter preguiça para orar, que nós não venhamos ter, Senhor, que o cansaço não venha nos vencer, que nós venhamos entregar completamente a nossa mente e o nosso coração a Ti, como diz o Salmo 19, que nós venhamos fazer como Davi fazia, antes de sair à guerra, nós devemos orar e falar, Senhor, o Senhor está conosco nessa batalha, nós devemos ir, nós devemos fazer tal negócio ou não, nós devemos comprar tal coisa ou não, que nós possamos, sim, Senhor, estar entregando a Ti todos os nossos caminhos, todas as situações da nossa vida, todos os nossos dias são entregues a Ti. Cuida de nós, Senhor, cuida da nossa sexta-feira, cuida do nosso sábado, cuida do nosso domingo. Prepara-nos, Senhor, a segunda-feira. O Senhor é um Deus que já está lá na segunda-feira. O Senhor já está lá no futuro. E o Senhor pega nas nossas mãos e nos guia pela mão, como nós fazemos com crianças pequenas, quando vamos atravessar uma rua. Muitas vezes nós pegamos essa criança no colo para passar para o outro lado. E é exatamente assim que o Senhor faz conosco.
E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos por esta maneira que o Senhor nos trata, como o Senhor cuida de nós. Vem, Senhor, e nos ajuda, nos orienta Espírito Santo. E muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor sabe, e o Senhor direciona como nós devemos orar, o que nós devemos falar. Que seja sempre assim. E que nós venhamos, como filhos obedientes, simplesmente fazer o que o Senhor quer. Que não seja como o nosso coração quer, mas que seja como o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós te entregamos este dia. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu percebi que o Senhor, durante a oração, o Senhor não me permitia terminar a oração. Não permitia. E o Senhor mostrou que o Senhor vai restituir algo na vida de algum dos irmãos aqui presentes. Eu não sabia qual era o irmão, não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus mostrava que o Senhor tinha uma restituição grande a fazer. Então receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor não me usa assim, até porque, tipo, foram poucas as vezes na minha vida que o Senhor falou assim, dessa maneira. Eu tenho o dom de palavra de conhecimento, graças a Deus, e muitas vezes o Senhor usa de outras maneiras, né? Mas vamos ser obedientes ao Senhor. E como uma irmã Mayara disse, que nós venhamos orar e pedir ao Senhor orientação, que nós não venhamos ser teimosos, mas que quando nós vamos comprar algo, nós vamos fazer algum negócio, que a gente possa, primeiramente, orar, nem que seja em espírito ali, quietinhos. Senhor, eu devo fazer isso, eu devo comprar isso, eu devo fazer tal coisa. E o Senhor, se Ele chama atenção para isso, Ele quer que a gente faça, venha fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Um beijo, ótimo final de semana. Bom dia, bom dia. Irmã, continua orando aí, no caso, não sei se todos sabem, a irmã, a Celina faleceu, né, semana passada, mas aí se for orar, vamos orar pela família, né, para Deus dar o conforto. Amém. Deus abençoe, bom dia para vocês. Ô, Flá, a Celina, aquela que apareceu aqui uma vez ou outra? Não, é porque eu coloquei para pedir oração para a doutora Celina, lembra que estava com câncer? Ah, tá, de câncer. Ah, ela faleceu, eu não sabia. Eu coloquei lá no dia que ela faleceu, lá no grupo. Ai, gente, eu não vi, olha só. Aí Você tá mensagem cheia. hoje, eu falei para avisar. Celina, Verdade, eu segui a lista que a irmã Mayara colocou, nem prestei atenção nisso. Vamos tirar ela da lista lá, tá bom? Deus abençoe e bom dia para vocês. Bom dia, gente.